Agora, vamos falar de Flamengo 1, São Paulo 1. Rafael Trace, o árbitro de vídeo. Muita reclamação do Dorival e de seus comandados. E a gente vai mostrar a partida. Rames, Lucas fazendo gol. Pedro é o artilheiro do Flamengo no Brasileiro e muito mais. Então, os protestos rubro-negros começaram antes mesmo da bola rolar. Futebol é como um relacionamento, né? Quando você em casa faz as coisas mal, seu esposo ou esposa não vai te receber com flores. E para reverter isso, ganhando jogos. Jorge Sampaoli mandou a campo uma escalação inédita pela 31ª vez. Ainda não repetiu a equipe desde que chegou. Enquanto Dorival Júnior armou um time misto, mas que tinha uma estrela. Lucas Moura fez a primeira partida como titular depois do retorno. E no dia que completou 31 anos, o capitão do São Paulo brilhou. Aos 37 minutos, passou por 1, por 2 e bateu da entrada da área para abrir o placar. Lucas Moura! Na sua volta ao São Paulo, ele mata um golaço da entrada da grande área. Fazer um gol com a camisa do São Paulo no Maracanã, né, nesse meu retorno, sensação única, não tem como descrever o carinho que eu tenho recebido da torcida. O primeiro tempo foi de poucas oportunidades claras. O Flamengo só foi levar perigo mesmo nos acréscimos. Gabigol tocou para fora, mas estava impedido. Pouco depois, o camisa 10 recebeu na área e parou em Jandrei. No intervalo, Sampaoli colocou Gerson e Everton Ribeiro nos lugares de Thiago Maia e Arrascaeta. A torcida não gostou. Do lado são paulino, Dorival promoveu a estreia de Rames Rodrigues aos 20 minutos do segundo tempo. O colombiano entrou querendo o jogo. E deu esse bolão para o Wellington Rato, que poderia ter matado a partida, mas não aproveitou. Antes disso, Juan já tinha perdido essa ótima chance. E quem não faz? Luiz Araújo foi derrubado por Michel Araújo na área. Após a análise do VAR, o pênalti foi confirmado. Infelizmente, nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Pedro, que havia entrado no lugar de Gabigol, pegou a bola para bater. E aos 51 minutos, deixou tudo igual no Maracanã. Que lindo, que lindo! E que lindo, que lindo, que lindo! Comigo, nação rubro-negra! Mesmo com o empate arrancado no fim, a torcida não ficou satisfeita. O torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América. Só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Hoje o time pôs a cara, atacou até o último segundo. Hoje o time pôs a sua cara, atacou até o último segundo, converteu o pênalti e teve 14 finalizações. Parece que vincular o que aconteceu no Paraguai é diferente do que aconteceu hoje. É diferente do que aconteceu hoje. Foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Flamengo e São Paulo podem se reencontrar em breve. Na quarta-feira, os dois times jogam pelas semifinais da Copa do Brasil.
O rubro-negro vai defender a vantagem de 2 gols que tem sobre o Grêmio, enquanto o tricolor paulista vai ter que virar o confronto diante do Corinthians. A gente está em desvantagem no placar contra uma equipe muito perigosa, que é o Corinthians, mas acho que um placar totalmente reversível, né? no nosso estádio, diante da nossa torcida. É classificar, independente se a gente vai jogar bem ou mal, é classificar para que depois a gente possa retomar essa confiança e jogar cada vez melhor. Bom, vamos lá. Que polêmica para o final do jogo. Rafael Klein, árbitro gaúcho, era o responsável pela partida e Rafael Trace, paranaense, estava no VAR. Bom, primeira coisa, para você, independentemente do impedimento, se houve ou não houve impedimento, no caso a arbitragem de vídeo escolheu e traçou a linha, então validou a marcação do pênalti. O São Paulo queria o impedimento. E aí eu pergunto para você, foi pênalti? Para mim não foi pênalti. Só que para o Michel Araújo foi pênalti. Porque eu vi uma declaração dele se desculpando pela penalidade. Tentei ajudar, mas aí o pênalti aconteceu. Então, assim, se o autor da penalidade ele está falando, deu uma declaração que eu vi nas redes sociais, quem sou eu para falar que não? Quando eu vi o lance, eu falei para mim, não foi nada. Para mim, o Luiz Araújo, ele valoriza a final, por certo. Melhorou o rendimento do Flamengo, a entrada do Luiz Araújo, ele jogou bem nessa partida, mas para mim não aconteceu o pênalti. Mas Michel Araújo nas redes sociais aí se desculpando e falando que tinha cometido o pênalti. Então o meu argumento cai por terra. Bom, eu não questionei a penalidade, para mim foi pênalti, mas ainda tenho dúvidas sobre a questão da posição de impedimento. Porque demorou muito para a arbitragem de vídeo chegar numa resolução, os jogadores esperaram. E isso gerou críticas do Dorival e também do São Paulo. Eu acho que cabe a comparação com o lance que a gente mostrou do Grêmio, né? Que é um impedimento muito, mas muito ajustado. E aí essa questão da tecnologia que aí de repente nos dá aí não a certeza, que senão a gente não estaria falando aqui e discutindo um lance se estava ou não estava impedido. Mas a gente tem que acreditar que a linha de impedimento foi bem traçada e aí acabou validando o gol do Flamengo, de pênalti. Fica, então, essa polêmica para a gente discutir depois com mais calma no debate. Vamos falar do Lucas Moura fazendo